Olá pessoal, aqui é o Fernando Gama na área, tudo bem? E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como você pode fazer uma pesquisa de mercado e economizar exatamente R$1 milhão. Como assim R$1 milhão, Gama? Exatamente isso, R$1 milhão. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender algo incrível sobre como entender o seu mercado e o seu cliente, e se você fosse pagar isso aí fora para o Instituto de Pesquisa Tradicional, com toda certeza te custaria mais de R$1 milhão. Bom, antes de mais nada, deixa eu te explicar um pouquinho sobre qual é a lógica da pesquisa de mercado. Uma pesquisa de mercado, ela visa você extrair dados a partir de uma amostra que supostamente te mostrem o comportamento do todo. O que eu quero dizer com isso? Uma pesquisa tradicional de mercado, que supostamente tem uma margem de erro muito baixa, ela tem que trabalhar com uma margem de 2.500 pessoas, 2.500 pessoas. Ou seja, quanto menor a sua amostra, maior a sua probabilidade de erro. Então vamos imaginar que hoje você consiga realmente encomendar uma pesquisa de mercado em cima de 2.500 pessoas, para que você entenda e as entreviste para saber mais do que elas gostam e em relação do que elas gostam com o seu mercado, com o seu produto, com o seu serviço, né? Primeiro grande empecilho, uma pesquisa dessa é cara, sai muito caro você escolher uma região do Brasil, ter pessoas coletando dados, entrevistando dados e entrevistar 2.500 pessoas. Um segundo grande problema da pesquisa tradicional de mercado é que os dados demoram muito para serem compilados. Então a pesquisa pode ser muito demorada, não atender a sua necessidade de posicionamento, ou se você está esperando uma nova informação para assim adotar uma estratégia nova, você fica completamente engessado na mão do Instituto de Pesquisa. E um terceiro grande problema é que as pesquisas geralmente elas são altamente invasivas, feitas ou por telefone ou principalmente feita ao vivo no dia a dia, no cotidiano das pessoas. As pessoas tendem a responder de uma forma objetiva, muitas vezes não tem tempo de fato para responderem como gostariam, com o seu descanso no seu lar, enfim, na sua zona de conforto, e acabam às vezes até dando falsas respostas ou respostas que não condizem com as preferências delas, mas respostas que talvez te deem uma distorção de fato do que o seu consumidor quer ou que ele pensa. Então vamos lá, uma pesquisa tradicional de mercado ela pode esbarrar em três problemas: ser altamente cara, para que você tenha uma amostra segura, um universo de 2.500 pessoas e uma margem de erro de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo, você precisa de no mínimo 2.500 pessoas. Quanto menor a sua amostra, mais chance de erro tem a sua pesquisa. Ponto 2, os dados levam muito tempo para serem compilados e serem entregues a você, para que você possa analisar esses dados e concluir o que fazer com eles. E ponto 3, as pessoas geralmente mentem nas pesquisas de mercado. Elas falam de gostos que de fato não têm, elas descrevem situações que de fato não vivem, elas às vezes racionalizam explicações, quando na verdade elas jamais responderiam daquela forma, porque elas são abordadas no dia a dia, na pressa, e muitas vezes a verdade é que elas querem se livrar da pesquisa e das perguntas do que propriamente ajudar o seu negócio, já que ela nem te conhece e você é totalmente estranho para ela. Agora, imagine se você pudesse fazer uma pesquisa em cima não de 2.500 pessoas, mas em cima de 94 milhões de pessoas. É exatamente isso que eu estou falando. Imagine se você pudesse pesquisar o interesse de 94 milhões de pessoas. O quanto sairia essa pesquisa para você? Com certeza sairia mais de R$1 milhão. Então, ponto 1, imagine agora a pesquisa de mercado perfeita para o seu negócio, em que o seu público de amostragem ele supera 94 milhões de pessoas. Isso eu estou falando só no Brasil. Você pode pesquisar inclusive outros países. Ponto 2, imagine agora que você consiga, na verdade, não só
entrevistar o interesse desses 94 milhões de pessoas, mas como também você vai de fato saber o que essas pessoas gostam, o que essas pessoas recomendam. Ou seja, a sua entrevista já parte de uma segmentação de interesse e envolvimento. Ela é muito mais emocional, porque os dados que esses 94 milhões já confirmaram, já se manifestaram, eles deixam a segurança da coleta de dados para você muito maior, porque esses dados são baseados em já experiências emocionais. E 3, totalmente gratuito, em questão de minutos você consegue extrair isso que eu estou te falando. Parece mágica, mas não é. Isso tudo acontece dentro do Facebook. É verdade, dentro do Facebook. Se você ainda não acredita que o Facebook é algo além de uma rede social para as pessoas conversarem, tenha certeza, é a maior plataforma online de negócios que existe no planeta, no mundo. O Facebook é a maior rede social do planeta e, além de ser a maior rede social do planeta, por ter mais de quase 2 bilhões de pessoas conectadas, né, as trocas comerciais diárias que acontecem são incontáveis. Enquanto você está vendo esse vídeo, enquanto nós estamos conversando aqui, vários anúncios novos foram aprovados, várias contas de anúncios estão sendo compradas, várias vendas estão acontecendo. E o Facebook, ele rastreia o seu impulso de compra. Sempre que você curte algo, sempre que você comenta algo e sempre que você compartilha algo, o Facebook faz uma leitura em um algoritmo das suas preferências. E pelo neuromarketing está comprovado que comentários e compartilhamentos significam estados emocionais positivos. Se alguém compartilha é porque ela se identificou muito, ela quer passar adiante. Se alguém comenta é porque gostou muito. E se alguém curte também gostou, mas não é tão intenso quanto o compartilhamento e os comentários. Isso é o poder de engajamento que o Facebook consegue medir. E a partir dessa medição, a partir do oferimento das curtidas, dos compartilhamentos e também dos comentários, ele consegue de fato saber o seu real interesse. E quando você curte ali no impulso, ou quando você comenta, você está sendo você está sendo totalmente emocional, você não está racionalizando, você não está parando e tentando dar uma resposta que às vezes não condiz com a sua preferência de compra, como é uma pesquisa tradicional, quando você, por exemplo, é abordado na rua, está cheio de coisa para fazer, está com pressa e vai respondendo para se livrar do entrevistado. Aqui o Facebook vai na veia. Você registrou no Facebook os seus gostos e preferências, e é a partir desses gostos e preferências que você pode fazer a sua pesquisa de mercado. Mas se eu te dissesse mais, se é possível, além de você fazer uma pesquisa sobre os 94 milhões de pessoas conectadas ao Brasil no Facebook, é também possível você pesquisar o interesse das pessoas no maior buscador do planeta, exatamente o Google. E é disso que trata o vídeo de hoje, e é disso que trata essa aula vídeo, tá? Eu quero te ensinar agora, e a gente vai aqui para o computador, como você pode de fato fazer uma pesquisa de mercado usando duas ferramentas: o Audience Insights do Facebook e o Keyword Plan, né, que é o planejador de palavras-chave do Google. Fica atento agora, vamos seguir aqui na telinha, que hoje eu vou te ensinar como entender tudo sobre o seu mercado, como entender tudo sobre o seu consumidor, e você vai ter um nível de informação e detalhamento que não tem erro. São milhões e milhões de pessoas, a sua amostra é infalível. Essa pesquisa, isso que está aqui na internet, isso que está aqui nessas duas grandes redes sociais que eu vou te mostrar agora é incontestável. Não existe pesquisa tradicional de mercado que possa ser mais poderoso do que isso. E não se esqueça, com essa pesquisa você vai ter uma amostragem que passa de 94 milhões de pessoas. Segundo, você vai ter uma amostragem com base nos gostos e nas tendências e opções emocionais de consumo, o que são respostas muito mais verdadeiras do que propriamente um teste na rua em que você responde apenas para se livrar da pergunta ou do entrevistado ou do pesquisador. E terceiro, totalmente gratuito, com uma velocidade imediata. Você já vai poder agora
fazer uso e ter os relatórios dessa informação. Então vem comigo que eu vou te ensinar como usar o Audience Insights e o Keyword Plan para o seu negócio, para a sua marca ou para a sua marca pessoal. Bom pessoal, essa foi a aula de hoje, espero que você tenha gostado e a partir de agora você nunca mais vai pesquisar algo sem antes usar o Audience Insight ou o planejador de palavras-chave. Lembre-se bem, lembre-se que as redes sociais elas são poderosas plataformas geradoras de negócios em escala. Enquanto a gente conversou e fez aqui a nossa aula, enquanto esse vídeo ocorreu, enquanto você aprendeu o que eu acabei de te mostrar, milhões e milhões e milhões de reais e milhões de dólares ou euros já foram gastos com anúncios e com vendas nesse momento. E aquela marca que hoje se vale da internet e consegue extrair da internet a informação útil do seu cliente, é óbvio que vai saber se posicionar, se comunicar e vender de uma forma estratégica. Porque com essas informações você consegue realizar o sonho ideal, que é ter o produto certo para a pessoa certa, anunciando no lugar certo e dizendo exatamente as coisas certas. A consequência disso é uma avalanche de venda, a consequência disso é a alavancagem da sua marca, a consequência disso é você faturando muito mais com o mínimo de gasto ou talvez sequer gastando. Não fique mais refém de pesquisas de mercado tradicionais. A partir de agora você tem as duas redes sociais mais poderosas do planeta totalmente ao seu favor. E você aprendeu. E não se esqueça, eu sempre digo isso, estratégia boa não se conta, se aplica. Não vai falar isso para o seu concorrente. Larga de ser ingênuo. Estratégia boa não se conta, ela se aplica. Bom pessoal, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje e, como eu sempre digo, um grande abraço e até... Olá, então dando continuidade aqui à nossa aula, vamos iniciar de uma forma muito efetiva a sua pesquisa de mercado de uma maneira que poucas pessoas conseguem de fato entender o alcance. Numa pesquisa tradicional, como a gente comentou, você precisaria se valer de uma amostra de 2.500 pessoas com uma margem de erro de 2 pontos percentuais e meio, tanto para cima ou para baixo, para que você realmente extraísse um resultado da sua pesquisa. Já te falei dos 3 grandes óbices, né? O fator tempo, o fator que as pessoas não respondem de uma forma sincera e principalmente o custo que você vai desembolsar. Uma pesquisa, uma amostragem em cima de 2.500 pessoas não sairia menos do que 50 até 200 mil reais. E isso dependendo se você fizer a amostragem apenas numa cidade no estado, né? Se você for variar capitais ou cidades, nossa, sua pesquisa pode ficar muito mais cara, né? Agora, o que pouca gente sabe e que você vai aprender hoje é o seguinte: nós vamos nos valer do Facebook e nós vamos nos valer do Google. No Facebook, a gente vai utilizar uma ferramenta que até pouco tempo atrás era chamada de Audience Insight. Ela mudou um pouquinho agora. Ela vai estar dentro do seu gerenciamento de anúncios. Se você tem uma conta business, também dentro do seu gerenciamento da página, né? E no Google, nós vamos nos valer de 2 grandes ferramentas do Google, que é o planejador de palavras-chave e também o Google Trends. Para tanto, você precisa ter uma conta no Google cadastrada, porque quando você for utilizar essas ferramentas, vai exigir que você faça o login da sua conta, tá? Então, na verdade, hoje a gente vai falar de Google AdWords e o planejador de palavras-chave e Google Trends, mas isso na parte 2 aqui. Seguindo na parte 1, vamos supor, o único requisito que você precisa para que você tenha acesso a essa pesquisa no Facebook é ter uma fanpage. Então estou aqui com a minha fanpage. Na verdade essa é uma outra página em que eu me comunico não só aqui com empreendedores, mas aqui eu me comunico só com os estudantes de direito, a comunidade jurídica, né? Então eu vou aqui no campo esquerdo e vou em gerenciar anúncios. Clicando aqui em gerenciar anúncios, você vai ver que já muda uma tela. No campo da esquerda nós vamos buscar a opção
informações do público, que é a tradução aportuguesada para o Audience Insight, né? Beleza. Talvez sua conta esteja configurada em inglês. Se estiver configurada em inglês, vai estar Audience Insight. Cliquei aqui em informações do público e aqui começa a grande mágica. Escolha um público para começar. Como você quer conhecer o seu mercado, conhecer todos os públicos, todas as mais variadas pessoas que podem consumir a informação que você tanto quer disponibilizar, eu te aconselho a segmentar sempre por todos no Facebook. Então vamos lá, todos no Facebook. Dá uma olhadinha aqui no painel. Logo de entrada, você vai ver que o Facebook está configurado para os Estados Unidos. Já vamos mudar isso aqui. Vamos colocar Brasil. Selecionei país, você pode selecionar só cidade, só o estado, tá? Vários estados inclusive. Olha que interessante, a sua pesquisa, indo aqui na parte do novo público, a sua pesquisa nesse exato momento, Audience Insight aqui, né, o nome da ferramenta, tá? A sua pesquisa, ela vai girar em torno de 90 a 100 milhões de pessoas. Bom, eu não consigo nem imaginar qual seria o custo para você e para sua empresa se de fato você tentasse exigir de um instituto de pesquisa uma pesquisa de mercado em cima de 90 milhões de pessoas. Vamos supor que isso fosse possível. Não sairia para você menos do que 5, 10, talvez 20 milhões. Provavelmente levariam-se anos, talvez uma década para você ter esses dados. E, obviamente, quando você tivesse esses dados, eles seriam totalmente inúteis, irrelevantes e ultrapassados. Nesse exato momento, você vai ter uma pesquisa de mercado em cima de 100 milhões de pessoas, então a sua margem de erro é zero. A pesquisa, ela busca os algoritmos das curtidas, dos comentários e dos compartilhamentos, ou seja, a pesquisa ela rastreia inclinações de consumo e comportamentos de consumo. Ela é muito mais verdadeira do que simplesmente aquela resposta na rua, que pode ser uma resposta mentirosa, uma resposta de uma pessoa que está racionalizando, uma resposta de uma pessoa que quer se livrar da entrevista. Então, aqui você tem muito mais chance de sinceridade, porque está mais você está, na verdade, fazendo uma pesquisa de mercado com o comportamento de consumo do que propriamente com o usuário do Facebook. Logo no painel você vai ver aqui dados demográficos. O Facebook vai nos dar idade e gênero, vai nos dizer se as pessoas são casadas, são solteiras, se essas pessoas têm um nível educacional e qual é o nível educacional, possíveis cargos e setores que essas pessoas trabalham. Além disso, avançando em outros dados que você vai explorar, que páginas o seu público curte, aonde elas se localizam, quais são as principais cidades e que atividades, qual é a atividade via internet. Se elas acessam mais via computador, se elas acessam mais via desktop, se elas acessam mais via celular. Isso é extremamente importante porque se você entende que daqui a pouco o seu público, 80% do acesso dele é através do mobile, se você for fazer uma campanha, se você for ter um site, um anúncio rodando no Facebook, você vai otimizar apenas para celulares. Você não vai gastar tempo exibindo esse anúncio para a área desktop, né? Para a linha do tempo, a timeline no computador. Então já é uma dica até para você economizar aqui. Vamos lá. Vamos sortear aqui idade. Vamos partir do pressuposto que, olha, raras exceções de pessoas que nasceram em berço de ouro, ou pessoas que são extremamente econômicas. Geralmente pessoas com 24, 25 anos estão se formando, né? Então não tem lá muito dinheiro, estão preocupados com a faculdade, talvez fazendo uma pós, TCC, aquela coisa toda. Buscando o primeiro emprego ou manter-se efetivado nos eventuais estágios que prosperaram, né? Então vamos trabalhar aqui 27 anos para cima, tá? Eu não vou segmentar por idade. Vamos botar aqui o interesse. Você é um coach aí um nutricionista de emagrecimento. Então o interesse é em emagrecimento, certo? Emagrecimento. Emagrecer. Emagrecer, certo? Emagrecer. Emagrecer agora. Emagrecer. Emagrecer. Dicas para emagrecer. Emagrecer. Emagrecer, segredo. Tá bom. Vamos lá. Olha que interessante.
Nesse nível de interesse, vamos voltar dados demográficos, o Facebook está me dizendo que essa pesquisa com pessoas acima de 27 anos de idade, de ambos os sexos, que tem o interesse em emagrecer agora, emagrecer certo, emagrecer o segredo, emagrecimento certo, ele encontrou 400 mil pessoas. Lembra que com 2.500 pessoas você consegue já ter uma amostra razoavelmente segura para sua pesquisa ser validada? Nossa, eu estou falando de 400 mil pessoas. É infinitamente superior a... Seria o que? 400 vezes, né? Vamos lá. 2.500 vezes 10 daria 25 mil, vezes 100 daria 250 mil. 200 e poucas vezes a amostra maior do que... Ou seja, você tem aí 200 e poucas vezes de reforço que a sua pesquisa não tem erro contra o perfil de rastreamento. Aí olha que é interessante. Olha o que eu estou falando aqui, ó, 97% dos usuários no Facebook Brasil que se interessam por todas essas dicas são mulheres. Mulheres. Impressionante. 97% são mulheres, 3% são homens. Então, se você estivesse agora anunciando que você de repente é um nutricionista, está anunciando seu consultório, ou você é um personal, quer anunciar um programa de emagrecimento, quer anunciar o seu próprio serviço, quer anunciar a sua academia, quer anunciar um e-book, quer vender um livro sobre dietas, tá aí, ó. Você vai se concentrar nas mulheres. E mais, tá aqui a grande idade, ó, de 25 a 34 e de 35 a 44. 44% mais 37, nós estamos falando já de 74, 4 mais 7, 11, né? 81%, é isso, né? Se eu estiver errado, me corrijam, mas 81% do público se concentra nessa idade. Então, na hora de fazer um anúncio, você não vai anunciar para adolescente que não tem dinheiro, que nem tem interesse, você não vai anunciar também para pessoas muito mais velhas. Você vai anunciar apenas para esse público. Engorda mais, né? Eu sei, acredite, eu sei muito bem, sinto na pele isso. Ó, e 70% estão na faculdade, então significa que 70% tem dinheiro, provavelmente tem uma formação universitária, deve ter um padrão de vida bom o suficiente para consumir o seu serviço. Olha quanta informação você acabou de extrair. Ó, além disso, desse público, desses 400 mil pessoas em que representa 83% mulheres entre 25 a 45 anos de idade, grande parte trabalham em áreas médicas, em áreas de cuidados pessoais ou em área da gestão. Ó. São funcionários públicos, administrativo, vendas, comunidade, educação. Então, por exemplo, vamos supor que você quisesse anunciar além do Facebook, que página você poderia anunciar? Então, olha aqui. Essas pessoas elas gostam de comer bem para viver melhor. Você pode daqui a pouco hospedar nesse site. Elas seguem o emagrecer certo. Bem comer, bem viver. Cansei de ser cansei de ser gordo. Pimenta da terra, casa da sogra em Chovais. As figuras públicas que elas seguem são a Luciana Diniz, a Raquel, Larissa, o Vinícius Possebon, Queima Q48, é um cara muito famoso, empreendedor digital que tem um programa online de emagrecimento que gera muitos resultados, ele tem mais de 30 mil alunos por todo o Brasil. Então você consegue entender a boa forma, a revista, tem interesse na dieta do Khan. Então isso aqui mostra como você pode anunciar. Então, eles seguem também Emagrecer de Vez. Emagrecer de Vez é de um nutricionista chamado Rodrigo Polesso, também faz um trabalho online muito grande. Eles seguem Herbalife, pelo visto, Herba Nutrição, Dicas para Emagrecer, Remédio da Terra. Então você também pode buscar esses websites e tentar hospedar o seu serviço, falar com esses blogs e com esses sites para tentar anunciar, botar um banner do seu produto, do seu serviço. E aqui está as páginas que essas pessoas consomem. Vigilante do Peso, Emagrecer Bolotinha, Nutrição Prática e Saudável, Emagrecer de Vez de Novo, Dieta do Khan, Emagrecer Certo deve ser uma outra página, Emagrecer para Sempre uma outra página.
Então, olha que legal, você acabou de saber quem é o seu público, a idade do seu público, o nível cultural do seu público, o nível educacional do seu público, possíveis profissões, o que seu público vê, aonde são as principais categorias de interesse dele, as curtidas, que páginas, sites ele navega. Agora vamos ver mais, onde é que está seu público? Ó, aqui você vai ver todo o Brasil, certo? Ó, então Minas Gerais, quando você começa a ver acima de 1% já se torna relevante. Mato Grosso, Minas Gerais, ó, 21% está no Rio de Janeiro, as mulheres cariocas, a cultura carioca de se cuidar, da praia, a cultura fitness, né, muito forte na cultura carioca, isso aí também. Depois vem aí Goiás, Goiânia, Campinas, obviamente, vamos ver, vamos dar mais um salto, ó. Ceará, Amazonas, quem diria, hein? Distrito Federal, Paraná, Porto Alegre, Rio Grande do Sul aqui, 2%, Recife 2%, São Paulo mais 12%, né? Então, aqui inclusive está te dizendo quais cidades e quais estados você deveria anunciar no Facebook. Não vai gastar direcionamento para estados inferior a 1%. Olha que interessante, né? Atividade, vamos entender mais. Haha, isso aqui é muito importante. E é bem interessante também. Então, 60% do seu público acessa via computador mesmo, depois via celular. Então, por exemplo, se você fosse anunciar para esse público o seu serviço de coach, nutricionista, de personal, enfim, você, claro que tem que anunciar para ambos os dispositivos, tanto celular como dispositivo desktop, né? Desktop portátil, tá? Olha que interessante isso aqui. Ó, seu público é um público que tem mais Android. Então você também, se você for usar aplicativos, né, você tem que ter alguma coisa lá no Google Play, tá? iPhone pouco, né? Então, só para você ter uma ideia do nível de interesse. Ó, e seu público, ele clica bastante em anúncios, ó. Anúncios clicados, 37. Publicações curtidas, 38. Comentários, 36. Páginas curtidas. Então é um público que, quando vê o assunto, ele engaja bastante, ele se engaja bastante, ele comenta, ele publica, ele anuncia, ele compartilha, bem interessante mesmo, certo? E tá aí só uma provinha realmente do que, claro que você pode aumentar o nível da sua segmentação aqui, ó, em conexões, ó. Conexões não. Aqui no avançado você pode detalhar, você pode querer selecionar pessoas só de um nível profissional X, pessoas, por exemplo, relacionamento. Vamos supor que você se convenceu que quem está noivo, casado, em relacionamento sério, são as pessoas mais gordinhas da... Ó, você pode também comportamentos, você pode botar aqui, são pessoas que de repente viajam muito, são pessoas donos de empresa, educação, você pode exigir só ensino superior e pós-graduação, para ter certeza que são pessoas pagadoras. Por exemplo, só com essa alteração, olha que interessante, voltando aqui desde o início, ó, aí seu público já cai para 200 mil pessoas. Ainda assim é uma amostragem 100 vezes superior à amostragem tradicional, que já é supostamente confiável, né? Mas olha só, seu público continua sendo esmagadoramente as mulheres, agora até ficou mais, nessa idade 25 a 34, ainda ficou mais crescente seu público, tá? Como a gente segmentou para o casado, ó, em ensino superior, isso aqui realmente ia mudar. Novamente você consegue também enxergar quais são os gostos desse público mais refinado. Acabam sendo até os mesmos sites, isso é legal. Então, se você vai anunciar, se você tem que anunciar o seu serviço, seu produto na área de emagrecimento em algum site, você já sabe aonde procurar. Esses são sites altamente buscados e clicados na categoria. Depois você vai rever a localização dessas pessoas, obviamente muda um pouquinho, já que você segmentou diferente. Ó, a mesma coisa, é um público altamente engajado, ó, curte bastante, comenta bastante, recomenda bastante, clica bastante em anúncios. Então é muito bom que você faça anúncios bem direcionados para essas mulheres nessas respectivas idades, e também continua sendo o computador ainda, ó, desktop portátil, né? Principalmente aqui tablets, né? Tablets devem ser os maiores meios de acesso dessa mulherada, certo? Android aqui em alta também, internet móvel, computador,
Então você já sabe aonde você tem que ter presença cibernética, vamos dizer assim, tá? Pessoal, era essa a pesquisa aqui no Audience Insight. Agora vamos para o Google. No Google,